presentamos El Templo Viviente. A continuación. Adelante. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse tema de hoje. Estamos trazendo um tema muito importante da Palavra de Deus. Porém, antes queríamos fazer uma pequena propaganda que nós estamos preparando muitos materiais na área de reforma para a saúde, da obra médico-missionária também. Temos vários produtos que você vai ser beneficiado, ainda que nós não estamos aqui fazendo uma venda, porque o propósito aqui é dar informação e especialmente a informação da Palavra de Deus. Esse livro é o mapa, a bússola que Deus nos colocou nas mãos para nos guiar nessa hora final. E a grande bênção, meu querido irmão, minha querida irmã, que a parte da Bíblia, a Palavra de Deus, nós temos hoje o dom do Espírito de Profecia marcando uma função muito importante para o remanescente. Por isso que hoje nós queremos trazer esta mensagem para você de saúde e profecia. Saúde e profecia. No passado, os discípulos pregavam a profecia, pregavam o reino dos céus e curavam as pessoas. Jesus deu o exemplo. E o povo de 1844, os pioneiros, eles tinham uma mensagem profética, eles estudavam a profecia, eles conheciam a palavra de Deus e eles também aprenderam os tratamentos naturais, abriram sanatórios e pregaram a reforma para a saúde. Hoje nós somos convidados a ser parte do remanescente para esta hora e aprender, como diz o apóstolo São Paulo, em 1 de Coríntios 10:31, portanto, quer comais, bebais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, meu querido irmão, eu te convido para que, com bastante reverência, possamos começar com uma palavra de oração. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por este privilégio de abrir a Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, dá-nos discernimento, Senhor, das coisas sagradas, do tempo em que estamos vivendo. Ajuda-nos a entender quão cerca, Senhor, quão próxima está a Tua vinda e o fim de todas as coisas. Abençoa os nossos queridos, abençoa a Tua igreja, a Tua obra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra vez, quero pedir desculpa, hoje eu estou bastante afônico, mas nós queremos dizer de que nós estamos trazendo uma mensagem, ainda assim que nós estamos um pouco afônicos, mas procurando pregar esta mensagem de uma maneira que possa ser compreendida. Então nós também pedimos um pouco de perdão por estar aqui misturando o português e o espanhol, que muito do material que nós estudamos e que temos aqui está em espanhol, está em inglês, então uma Babilônia na cabeça aqui de tanta confusão, mas vamos pouco a pouco trazendo esse material em português de maneira compreensível. Hoje o tema é muito importante, nós queremos dizer que estaremos fazendo menção sobre o derramamento do Espírito Santo. Talvez que esta expressão não é muito conhecida, a chuva serôdia e o selamento do povo de Deus. A chuva serôdia. A doutrina bíblica estava baseada na história, na geografia, nas plantações, na cultura, no comércio do povo judeu. E o povo judeu tinha, conforme a geografia da Palestina, uma chuva amena no começo do ano e uma chuva torrencial que era para preparar a colheita. Então aquela chuva amena era chamada chuva temporã, era a chuva primeira, era aquela chuva que que fazia brotar o grão na terra e crescer a planta. Não era uma chuva torrencial, era uma chuva suave e que umedecia a terra, proporcionava o crescimento da planta. Mas quando a planta já estava grande, que já estava o grão, então agora vinha a época da chuva serôdia, a chuva final, a chuva que ia agora proporcionar o amadurecimento do grão para a colheita, e a Bíblia usa essa expressão. Por isso eu vou ler contigo agora essa expressão. Nós encontramos
Vamos começar no livro de Joel, porque são muitos os versículos que temos e o tempo é muito pouco. Joel, o profeta Joel, um livro menor, um profeta menor, diz assim, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Esse capítulo é um capítulo escatológico, faz menção ao tempo do fim. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida, a chuva, a temporã e a serôdia. Perdão. Então o profeta está mencionando que Deus derramava chuva em justa medida, a chuva temporã e a chuva serôdia como outrora. O versículo 24 vai mencionar a consequência da chuva, diz assim, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Quer dizer que vai haver uma colheita abundante. Quando Deus derrama chuva, vai haver uma colheita abundante. Essa expressão usada da agricultura do tempo do profeta Joel se aplica agora na escatologia sobre o derramamento do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, nessa hora nós temos que estudar esse tema, porque é o Espírito Santo que vai promover o selamento. É o Espírito Santo que está trabalhando conosco para ajudar a amadurecer um povo para a colheita final. O livro de Zacarias, capítulo 10, Zacarias, capítulo 10, diz assim, Zacarias, capítulo 10, versículo 1, diz assim, pedi ao Senhor, versículo 1, Zacarias 10, 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada um erva no campo. Então, meu querido irmão, a Bíblia está mencionando, como no Novo Testamento também, que nós devemos orar pela unção do Espírito Santo. Nós devemos pedir o Espírito Santo, mas nós devemos pedir o Espírito Santo com um propósito específico, por o qual foi prometido. Eu não posso pedir o Espírito Santo para vanglória, para egoísmo, para orgulho, para possessão de coisas materiais. O Espírito Santo é dado ou prometido com propósito espiritual, permitir que seja feita uma colheita na terra, começando com a própria pessoa que se está consagrando para isso. Por isso que nós voltamos agora no livro de Joel, capítulo 2, e nós vamos encontrar nesse livro de Joel agora algo interessante. Joel, capítulo 2, nós encontramos uma referência muito usada e conhecida pelo apóstolo São Pedro nos seus sermões. Diz assim, o capítulo 2, versículo 28, Joel 2, 28, está falando o título aqui, o dia do Senhor. Joel 2, 28, aí está. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até, diz o versículo 29, sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E agora, a sequência, nós encontramos, pois, os sinais escatológicos da vinda do Senhor. Eu não vou ler isso agora, mas a Bíblia vai mencionar agora vários sinais. Então Deus está fazendo uma promessa que Ele quer derramar o Espírito Santo na forma de chuva serôdia e na forma de chuva temporã. Essas palavras não são muito conhecidas, mas são palavras bíblicas e são referência ao derramamento do Espírito Santo na forma de chuvas. Então, meu querido irmão, nós encontramos que agora nós devemos
ter a unção do Espírito Santo, participar do refrigério, da presença do Senhor, como está o capítulo, não o capítulo, todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então nós encontramos que é uma condição indispensável para que nós possamos ser selados com o selo do Deus vivo. Por isso o apóstolo São Paulo, lá em Efésios, menciona claramente que o Espírito Santo é como um selo. E eu não vou entrar nesse tema do selamento em Efésios, mas o que eu quero dizer é que a preparação, como diz Amós 4,12, prepara, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Essa preparação é necessário, indispensável, a presença do Espírito Santo. E não somente a presença do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, mas especialmente agora, meu querido irmão, o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva temporã. A chuva temporã em grande abundância, a chuva que vem no tempo da preparação para a colheita do grão, é o que mais nós necessitamos nesse tempo. Então é um tema muito solene, porque quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar que a terra será iluminada com a glória de Deus. E como que a terra pode ser iluminada com a glória de Deus? A glória de Deus aqui nesse caso é o derramamento do Espírito Santo. E da mesma maneira, meu querido irmão, como veio Pentecostes sobre os discípulos, quando Jesus começou seu ministério no santuário celestial, da mesma maneira vai haver um derramamento em profusão no momento em que Jesus está para deixar o santuário celestial. Então, não sei se você acompanhou o meu raciocínio, mas ao entrar Jesus no santuário, no lugar santo, veio um derramamento como consequência de ser entronizado, de ser ungido no céu, como diz o Salmo 133, quando que vem a unção sobre a cabeça de Arão, o azeite escorre e também vem sobre os filhos. E essa unção, no livro de Levítico, Êxodo, não era somente sobre o sumo sacerdote, era também sobre os filhos do sumo sacerdote. Por isso, meu querido irmão, agora nós estamos na condição de filhos do sumo sacerdote e por isso a profecia está dizendo assim, pedi a chuva, implora a chuva. Já não é tempo de orar pela chuva serôdia, mas clamar pela chuva serôdia. Nesse vídeo, meu querido irmão, eu quero dizer algo muito, muito delicado. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, o conhecimento por si só não é suficiente. O conhecimento por si só não adianta, não vamos ter poder para vencer. Por isso que estamos mencionando de muitas maneiras que aqueles que estão protelando, estendendo o tempo de preparação, de reforma, de reavamento, eles estarão desamparados. E há muitos textos que mencionam que o Espírito Santo se está retirando da terra. E quando a serva de Deus, no Espírito de Profecia, menciona que o Espírito Santo se está retirando da terra, não quer dizer que se está retirando dos fiéis, se está retirando dos ímpios, daqueles que rejeitam a graça de Deus. Não é que Deus já não pode escutar a voz dessas pessoas, mas elas se afastaram tão longe de Deus, já a voz delas já não pode ser mais escutada. Por isso, meu querido irmão, a Bíblia menciona que é o pecado contra o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que hoje estão falando e pregando, ensinando sobre o Espírito Santo, mas tem muita pouca compreensão da obra do Espírito Santo nessa preparação, na reta final para o reino dos céus. Por isso nós temos que estudar a doutrina do santuário, porque ao estudar a doutrina do santuário nós vamos ter discernimento da obra de Jesus, da obra que o Pai realiza, mas também vamos ter discernimento da obra do Espírito Santo. Nós mencionamos de que o Espírito Santo, ele é prometido em grande abundância no tempo do fim. Bom, nós mencionamos, não, a Bíblia está mencionando que a chuva serôdia, ela tem que vir para preparar, capacitar o grão para ser colhido. E essa colheita tem que ser feita em abundância para que haja fartura. E Deus quer fartura agora no tempo do fim. Por isso Deus está
acusando Laodiceia, porque Laodiceia não recebe a unção do Espírito Santo, não recebe esse discernimento, não recebe a riqueza da justiça de Cristo, por isso disse que é pobre, cega, miserável e nuda e desnuda. Então Laodiceia se compromete com o Senhor, porque o Senhor Jesus em Apocalipse 3:20 está dizendo assim: estou à porta e chamo, estou tocando na porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que significa isso de estar tocando a porta? É a obra do Espírito Santo, meu querido irmão, que está tocando a porta do nosso coração. E Jesus disse, se alguém ouvir a minha voz, e qual é a voz de Jesus? Jesus em João mencionou muito claro, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Por isso Apocalipse 3:20 está dizendo que se alguém ouvir a voz e abrir a porta, quer dizer que não resiste à obra do Espírito Santo, e Jesus entra na casa e vai habitar com os outros. Por isso, meu querido irmão, nós estamos agora mencionando nos temas de saúde, na obra de Reforma Pro Saúde, que nós não temos forças. O nosso domínio próprio está por terra. Nós não temos condições de deixar a carne, deixar o café, deixar o queijo, porque nós estamos adictos. E a serva do Senhor, Conselho sobre Saúde, em espanhol, que é o livro que eu tenho, na página 611 diz assim, o demônio da intemperança é muito forte, difícil de ser eliminado. Por isso nós necessitamos do poder do Espírito Santo para poder vencer esse demônio e poder vencer as nossas adições por causa do nosso apetite desordenado e pervertido. Então, meu querido irmão, agora se requer de uma unção especial do Espírito Santo, o refrigério da presença do Senhor, para que nós possamos sair vitoriosos nesta guerra, nesta batalha, nesse tempo do fim. Eu tenho aqui um livro chamado Primeiros Escritos. Primeiros Escritos é um livro muito bonito, muito importante, a página 70, mas é o livro em espanhol, por isso talvez que não vai confirmar com a página em português. Mas o título, o tópico desse capítulo é Preparação para o Fim. Preparação para o Fim. Página 70 diz assim, está em espanhol, mas eu vou traduzir. Disse, também vi que muitos ignoram o que deve ser como deve ser a fim de viver à vista do Senhor durante o tempo de angústia, quando não mais tenham um sumo sacerdote no santuário. O contexto é muito claro. No momento que Jesus sai do santuário celestial, agora nós já não temos um intercessor. E vem a pergunta, e como nós vamos viver nesse tempo em que não exista mais um intercessor, um advogado diante do Pai e que intercede por nós? Então, meu querido irmão, aqui diz assim, os que recebem, ou que receberam, o selo de Deus, do Deus vivo e sejam protegidos no tempo de angústia, devem refletir plenamente a imagem de Jesus. Então, como nós vamos poder passar pelo tempo das pragas, passar pela grande tribulação, passar pelo tempo de decreto de morte, sem que nós tenhamos um advogado, ou um protetor, um intercessor diante do Pai por nós? Aqui disse que nós possuímos um privilégio. Nós temos uma roupa especial. Aqui disse, estas pessoas, eles têm a imagem de Cristo. Por isso, meu querido irmão, nós teríamos que voltar para a Bíblia outra vez. Eu vou ler contigo o livro de João, capítulo 14, versículo 15, pois esse versículo é muito conhecido. João 14, 15. E diz assim a palavra de Deus, João 14, 15. Qual é o segredo para poder adquirir a imagem de Cristo em nós? Diz assim a palavra de Deus. São João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse versículo talvez não agrada a muitas pessoas, porque está falando que se nós amamos a Cristo, nós então vamos guardar os mandamentos
de Deus. Vou ler outra vez. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas não termina aí, Jesus segue falando. Versículo 15. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aqui está, então, uma condição. Nós não podemos ler o versículo 15 isolado, de maneira isolada. Nós temos que ler o versículo 14 para ter a compreensão correta de como é que nós podemos receber ou ser candidatos para receber a chuva serôdia e a chuva têmpora. Então diz muito claro aqui, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. De quem está falando? O versículo 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Habita convosco, e estará em vós. De duas maneiras, o Espírito Santo nos acompanha, ele está conosco e está em nós. Quer dizer que o Espírito Santo quer habitar em nós. Por isso nós estamos sempre lendo nesses programas de saúde o que nós encontramos em 1 de Coríntios. Estes textos não agradam a muitas das igrejas, porque 1 de Coríntios faz perguntas como que, com surpresa, disse que ignorais que o vosso corpo é o Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá porque ele foi comprado por preço? Quer dizer, são perguntas. Você não sabe isso? É o básico. São Paulo como que está admirado e aqui está deixando bem claro que Jesus disse assim agora no versículo 18, não vos deixarei órfãos, virei para vós. E ele está falando de quem? Da obra do Espírito Santo. E meu querido irmão, nós podíamos até ir cavando mais profundo, porque aqui diz assim no versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, aí mesmo no capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará. E que diz aí? E viremos a ele. No plural, de quem está falando? Jesus primeiro falou, lá no capítulo 14, 15 até o 18, estava falando do Espírito Santo, mas no versículo 23 ele está falando de quem? Do Pai. Em outras palavras, quando disse, e viremos, versículo 23, e viremos para ele, nele faremos morada. Quem quer fazer morada em nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, agora no tempo do fim, vai existir um povo aqui na terra que vai receber esta unção completa. O selo de Deus não é somente um dia que nós guardamos, não é somente palavras suaves que hablamos porque não amaldiçoamos a ninguém, é também ter um caráter que reflete a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que esse tema é tão importante. E agora, na página 71, esse livro Primeiros Escritos, em espanhol, no capítulo Preparação para o Fim, é a última parte do capítulo, se você quer procurar em português, diz assim, vi, diz a serva do Senhor em visão, vi que muitos descuidavam a preparação necessária, esperando que o tempo de refrigério e a chuva serôdia os preparasse para sustê-los no dia do Senhor e viver em sua presença. E ela fala assim, ó, como com uma exclamação de dor, ó, e a quantos eu vi desamparados no tempo de angústia. Meu querido irmão, que tristeza para o céu, que tristeza para a serva do Senhor, que tristeza para nós estar predicando esses temas, porque aqui diz assim, ó, e a quantos eu vi desamparados no tempo de angústia. E por quê? Escuta isso.
Haviam descuidado a preparação necessária e, portanto, não podiam receber o refrigério indispensável para sobreviver à vista de um Deus santo. Descuidaram, todo o tempo vendo novela, todo o tempo vendo filmes, todo o tempo cuidando dos esportes, todo o tempo dedicado à família, todo o tempo dedicado à sociedade, todo o tempo dedicado ao trabalho, porém nunca agarravam uma Bíblia, nunca estudavam uma profecia, nunca leram um livro do Espírito de Profecia, nunca ganharam almas, nunca abriram igrejas, não se identificaram com a obra do céu. Portanto, agora estão despreparados. Por isso estamos colocando todo esse material, porque agora a porta da graça vai fechar. Está fechando a porta da graça, já estamos escutando os rumores do movimento dominical, tudo está sendo colocado no seu devido lugar, mas ainda falta uma obra de reforma e reavivamento, que a igreja, como diz Mateus 25, dormiram todas as virgens e a igreja não estava desperta. E diz aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, passou o tempo, como diz em Jeremias 8:20, passou a cega, terminou o verão e não estamos salvos. Terminou o tempo, fechou a porta da graça. Disse, haviam descuidados a preparação necessária. O que significa isso, a preparação necessária? Eu mencionei de Amós 4:12, que disse, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Agora é o tempo de ler a Bíblia, agora é o tempo de decorar os versículos de memória, reter essas mensagens na nossa mente. Agora é o tempo de aprender, de pregar, de visitar, tocar portas, dar estudos. Agora é o tempo de aprender a obra médico-missionária e viver a reforma pró-saúde. Agora, meu querido irmão, é o tempo de abrir igrejas, de pregar, de anunciar, de contribuir com a oferta, com o dízimo para a pregação do Evangelho. Agora é o tempo. Mas quando fecha a porta da graça, eu pergunto, qual é a razão de trazer algum dinheiro, querer dar algum estudo bíblico ou de querer servir a Deus? Acabou, acabou. E como Judas, muitos dirão, tarde demais. Por isso, meu querido irmão, aqui diz assim, a serva do Senhor, assim, quem se nega a ser talado pelos profetas, ou burilado, ou preparado, não? E a purificar as suas almas, obedecendo a toda a verdade, aqueles que presumam estar em condição muito melhor do que em realidade estão, chegarão ao tempo em que caiam as pragas e verão que lhes tivesse sido melhor ou necessário que os preparasse e os enquadrassem para a edificação, pero já não haverá tempo para isto, nem tampouco mediador que vai interceder por eles diante do Pai. Então, meu querido irmão, ao momento em que Jesus muda ou tira as roupas sacerdotais, já não existe perdão, já não existe salvação, já não existe intercessão. E ao tirar as roupas sacerdotais, Jesus vai pôr as roupas reais. Por isso a Bíblia menciona, em Apocalipse 19, virá como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Então, meu querido irmão, agora nós necessitamos receber esta unção, esta chuva, este aguaceiro. Agora devemos empapar nossa cabeça, encher nossa cabeça com estes livros, pedir discernimento, sabedoria, porque tampouco não temos que ter cuidado para não despencar no terreno do fanatismo. Existe o liberalismo e o fanatismo. Satanás, quando não puxa, empurra. E agora muitas pessoas ficam loucas. Tudo é vegetarianismo, tudo é condenar os outros, tudo agora é farisaísmo, hipocrisia. Não, nós temos que cuidar com os extremos. A mesma página 71 diz assim, vi que ninguém podia participar do refrigério, da presença do Senhor, do Espírito Santo, a menos que haja vencido todas as tentações e triunfado sobre o orgulho, o egoísmo, o amor ao mundo
e toda palavra e obra que são más. Você vai dizer assim, pastor, nunca me ensinaram isso? Pois nós estamos agora trazendo esta luz, porque o Senhor nos ha tocado o coração para isso. O Senhor ha aberto esses canais de comunicação, televisão, as redes sociais, a internet, para que possamos ainda, no último momento, num esforço sobrenatural, porque agora temos pouco tempo para a preparação, receber esta unção, a chuva serôdia. Mas nós nunca podemos receber a chuva serôdia sem primeiro receber a chuva temporã. Então, meu querido irmão, eu vou ler outra vez aqui, diz assim, vi que ninguém podia participar do refrigério, ou quer dizer, ninguém pode receber o Espírito Santo, a menos que haja vencido todas as tentações e triunfado sobre o orgulho, egoísmo, o amor ao mundo e toda palavra e obras más. Então agora nós temos que chegar a uma condição de pureza, de santificação, de perfeição, de unção espiritual, ao qual nós talvez nunca sonhamos, nunca imaginamos. Por isso nós temos que gastar os nossos joelhos, orando todo o tempo, suplicando a graça, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, porque o que nós não fizemos em tempo de paz, de bonança, de prosperidade, tranquilidade, vamos ter que fazer agora em tempo de crise, em tempo de angústia, em tempo de tribulação, porque, meu querido irmão, passou o tempo e nós não fizemos ou não concluímos a obra como devíamos haver concluído. Existe muita luz e que triste que não nos ensinaram a luz completa. Aqui está mencionando claramente que Deus requer de obediência. Nós devemos aprender a doutrina do santuário. E você vai dizer assim, pastor, você está falando do Espírito Santo, agora está falando do santuário. Mas existe uma relação muito íntima entre a obra do Espírito Santo e a obra do santuário. E você vai dizer, mas eu nunca escutei isso. Então, põe atenção. No mais um versículo, porque existem muitos, né? Vamos no livro de Hebreus, Hebreus 9. O livro de Hebreus é um tratado muito importante para abrir a compreensão de Daniel e Apocalipse. Aqui diz assim, meu querido irmão, no livro de Hebreus, capítulo 9. Eu não vou ler todo o capítulo, porque seria demasiada leitura e o tempo é muito curto. Mas o capítulo 9 está mencionando sobre o santuário. Se você ler o versículo 1, 2, 3, está mencionando os móveis do santuário. E que rápido menciona sobre o lugar santo. Não menciona o átrio, porque no tempo do apóstolo Paulo, o átrio já estava no passado. Ele não menciona o átrio aqui no capítulo 9. Ele começa a mencionar, do versículo 2 em diante, ele começa a mencionar o lugar santo. E depois passa para o lugar santíssimo. E que interessante que ele dá pouca ênfase no lugar santo e começa a falar muito sobre o lugar santíssimo. Vamos ler o versículo 2 só para ter uma ideia. Foi preparado um tabernáculo. Em essa tradução que está aí na tela diz, foi preparada uma tenda, a primeira, na qual, quer dizer, a primeira quer dizer a primeira parte, que é o lugar santo, na qual estavam o candeeiro, que é o castiçal, e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o lugar santo. Tá bem fácil de entender, porque Paulo menciona os móveis e dá o nome do lugar. Versículo 3. Depois do segundo véu, versículo 3. Depois do segundo véu, diz assim, estava a tenda que se chama o Santo dos Santos. Na verdade, é o lugar santíssimo. Pelo contexto, entendemos, e também Santo dos Santos se pode entender santíssimo. Versículo 4 menciona o que tinha no lugar santíssimo, diz que tinha o santuário de ouro, a arca do pacto, toda coberta de ouro, em redor, na qual estava um vaso de ouro, continha o maná, aí fala da reforma para a saúde, e a vara de Arão, aí faz referência ao estado dos homens na morte, porque a vara estava seca e reverdeceu, e disse que tinha brotado, e as tábuas do pacto, aí fala a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, meu querido irmão, agora, já que nós entendemos que o apóstolo São Paulo, no capítulo 9, está falando sobre o santuário, vamos ler o versículo 8, aí mesmo, em Hebreus 9, 8, diz assim,
capítulo 9, versículo 8, aí mesmo no livro de Hebreus, disse: dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Qual é a obra do Espírito Santo, meu querido irmão? É iluminar a mente sobre a doutrina correta dos santuários. E você vai dizer assim, mas onde está isso? É que esse versículo, São Paulo escreve muito complicado. Ele não escreve assim simples como São Pedro, como São João, mas o capítulo 9, versículo 8, diz claramente que o Espírito Santo é o responsável para dar-nos o discernimento, o entendimento que enquanto o santuário da terra, o terrenal, está em função, está em vigor, o santuário do céu não está em vigor, não está em função. Mas uma vez que o santuário da terra deixa de estar em vigor, deixa de existir, agora vai entrar em função o santuário celestial. E quando você lê todo o livro de Hebreus, você vai entender que agora o santuário celestial vai estar em função, porque Jesus, que é o Cordeiro, que estava na terra, que foi imolado, ele vai agora ressuscitar e vai ascender ao céu e vai entrar na presença do Pai e vai interceder por nós. Então Jesus é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, o mediador, o advogado e, portanto, a obra de Jesus tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que em Hebreus 9, 8 disse claramente assim: dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda. Agora ficou claro? Muito claro, agora ficou claríssimo. É o Espírito Santo, em outras palavras, que ilumina a obra e o ministério do ritual e também de todas as funções do santuário. Por isso, meu querido irmão, quando estamos falando do refrigério, da presença do Senhor e o Espírito Santo, a chuva serôdia e o selamento, nós temos que compreender a obra do santuário. E quando o apóstolo São Paulo está fazendo menção destas coisas, para ele não era nada de surpresa. Agora eu pergunto àqueles que estão clamando o Espírito Santo, gritando o nome do Espírito Santo, se jogando no chão, falando do Espírito Santo. Quando foi que esse Espírito Santo que você escuta falou para vocês lá na igreja que a obra do santuário tinha que ser entendida, estudada e obedecida para que o povo de Deus se preparasse para o tempo do fim? Por isso, meu querido irmão, nós hoje vemos que tem um Espírito que é santo, que é de Deus, que é o que Jesus prometeu enviar, e tem um espírito que é falso, um espírito que é enganoso, que faz uma imitação. Como dizia Martim Lutero, Satanás é o macaco de Deus. Quando Deus vai fazer uma obra grande, Satanás promove uma imitação. E o Espírito Santo que hoje está na terra, fazendo esse reavivamento, esse carismatismo, não é o Espírito Santo verdadeiro. E como eu sei disso? É porque esse Espírito Santo falso não prega o santuário. Ele é contra a doutrina do santuário, é contra a doutrina da reforma pró-saúde, é contra a obra da purificação, porque o Espírito falso, ele gosta de habitar num ambiente imundo, contaminado, profanado. E o Espírito Santo verdadeiro de Deus, ele vem limpar, ele vem renovar. Por isso disse a Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Qual é a obra do Espírito Santo? Por isso, meu querido irmão, o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos no livro de Hebreus 12, 14, disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não importa se é um pastor, não importa se tem muito conhecimento, não importa se é rico, não importa se é famoso, sem a santificação, sem esta obra do Espírito Santo, disse a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. E por que, meu querido irmão? Porque a palavra de Deus está falando tão forte? Porque o versículo 29 diz assim, no mesmo capítulo 12, estou no livro de Hebreus 12, 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor.
Então, meu querido irmão, pois nós caminhamos bem nesse tema de hoje, estudando de maneira introdutória que a obra do Espírito Santo é importantíssima para o selamento. O Espírito Santo de Deus, ele vai colocar em nós o caráter de Cristo, ele nos vai levar a obedecer à lei de Deus, ele nos vai levar à vitória contra o apetite pervertido, ele nos vai levar à vitória contra o orgulho, à vitória contra o egoísmo, contra todo o pecado. Pois com essa mensagem, agora nós podemos construir vários outros temas, porque vamos conversar sobre o selamento do povo de Deus. Nós vamos conversar o que vai acontecer durante o tempo de angústia. Tem um tempo de angústia prévio e o grande tempo de angústia, como disse Daniel 12:1, tempo de angústia como nunca houve na terra. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Se a angústia vai ser tão tremenda, tão terrível, como Satanás não consegue matar o povo de Deus? Como Satanás não consegue levar mais o povo de Deus a pecar? É porque o Espírito Santo vai ser derramado como no Pentecostes. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que agora dar uma avaliada outra vez na Bíblia. Nós temos que começar a estudar tudo outra vez, porque o cristianismo que nos ensinaram é um cristianismo barato, é um cristianismo abstrato, é um cristianismo vazio. Eu vou dar um exemplo, porque nas igrejas que eu vou, eu prego sobre isso. Vamos dizer que eu chego aqui e chego atrasado e digo assim, me perdoem, é que eu vim aqui na Interestatal ou na Freeway, e eu vinha rápido para chegar em tempo e de repente veio um caminhão com aquele tamanho todo, 18 pneus, e agora passou por cima do meu carrinho, eu estou aqui por um milagre, foi um acidente terrível, acabou com o meu carro. E aí as pessoas vão olhar para mim assim e dizer assim, mas você não tem nenhum arranhão, não tem nada. Então ninguém vai acreditar numa mentira tão grande, que eu fui atropelado por um caminhão de 18 pneus e não tenho nenhum arranhão. Quer dizer, agora nós chegamos e dizemos assim, eu sou um cristão. Quer dizer, os 3 maiores poderes do universo me possuíram. Isso é ser um cristão, porque eu já acabei de ler que vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo. Mas eu não tenho nenhum traço de cristianismo. Eu não ganhei nenhuma alma para o reino dos céus. Eu nunca abri igreja. O meu dízimo está guardadinho porque eu uso para outros propósitos. Como eu posso dizer que eu sou um cristão e não ter nenhum traço de cristianismo? Por isso, meu querido irmão, agora Deus vai passar por alto aquele grupo de pessoas que nunca se importaram com a obra de Deus, com o plano de Deus, com a doutrina verdadeira, e Deus vai buscar agora aqueles que são sinceros e que nunca tiveram luz da verdade presente. Por isso, então, agora nós temos que ensinar esta doutrina correta para aqueles que vêm na última hora, os obreiros da 10ª hora, possam aprender de maneira correta. Vamos começar no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 1, versículo 8, e é um versículo muito conhecido. Vamos ler Atos 1:8. E diz assim a poderosa palavra de Deus: mas recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vós. Quem vai descer? A chuva serôdia. E diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Ficou claro o texto? Claro que sim. O Espírito Santo é dado para quê? Para testemunhar, para que sejamos um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Meu querido irmão, nós estamos aqui nos esforçando para trazer essas mensagens. Essa madrugada, trabalhando no computador, trabalhando nos temas,
Fomos dormir, eu fui dormir à 1 da madrugada, mas a equipe de técnicos continuou trabalhando na madrugada, porque temos urgência. Não estamos aqui gastando tempo, indo na praia, de barriga para cima, dormindo, sábado de tarde. Estamos pregando, viajando, dando temas, dando o seminário de saúde, o seminário de obra médico-missionária, para que um grupo de pessoas possa estar preparado. Porém, se você não faz nada, não vai vir o poder, não vai vir a vitória. Nós necessitamos agora tomar decisões rápidas, decisões claras, para que possamos mudar o rumo da nossa vida, porque a palavra de Deus disse que ao vir o poder do Espírito Santo, nós vamos ser transformados em testemunhas. E que interessante é isso, se você lê Atos 1:8, agora lê Atos 8:1. Vamos agora ler Atos capítulo 8, versículo 1. Vamos reverter aqui os números. E diz assim: também Saulo foi o apóstolo Paulo depois no futuro, disse assim, vou ler na outra tradução que está na tela, disse: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. A minha tradução diz assim também: Saulo consentia na morte dele, está falando na morte de Estevão, e fez-se uma grande perseguição e a igreja foi dispersa. E aí, meus irmãos, qual foi o resultado? Eles pregavam o evangelho em toda parte. Também agora, ao vir o derramamento do Espírito Santo, também virá uma grande perseguição. Essa perseguição não é para destruir a igreja, tanto que os 144.000 não conhecerão a morte. Essa perseguição é para purificar o povo de Deus. Nós vamos entrar num tempo de prova, como a história de Jó. Nós encontramos claramente a história do grande conflito entre o bem e o mal e como Satanás queria destruir o remanescente. Nós agora vamos passar por uma grande perseguição para aprender a lição ou as lições que nós não aprendemos nos últimos anos da nossa vida, a depender do poder do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós encontramos que o Espírito Santo é o que nos capacita. E a parte de nos capacitar, ele com Cristo, com nosso Salvador, ele também intercede por nós, porque ele conhece a nossa debilidade. Lê comigo o livro de Romanos, capítulo 8. Aí habla bastante da obra do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, aqui fala claramente, no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Capítulo 8, versículo 9, disse: se é que o Espírito Santo, livro de Romanos, creio que Romanos. Disse então, capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por que nós necessitamos de ter o Espírito de Cristo? Versículo 26. Aí mesmo, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda em quê? Nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele vai completar o incompleto. Ele vê a nossa condição e disse aqui, ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos. Perdão. Disse assim, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Que versículo poderoso! Que versículo solene! Nunca nos ensinaram isso. São Paulo está falando claro, de maneira poderosa, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, meu querido irmão, que Jesus está intercedendo, aplicando os méritos da sua justiça para dar-nos o privilégio da vida eterna. E agora nós encontramos na mesma Bíblia que o Espírito Santo também vai vir para reforçar essa intercessão diante do Pai. Agora te faço uma pergunta. Se Jesus está intercedendo por nós porque nós o aceitamos como nosso Salvador, e se vem o Espírito Santo agora diante do Pai, e como diz aí, intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece as nossas debilidades e fraquezas e nos quer ajudar, será que o Pai não vai nos escutar? Claro que sim, meu querido irmão. Por isso eu te digo, não importa que pecado você tenha na tua vida, confessa teu pecado, confessa a tua debilidade, seja sincero com Deus e o Senhor vai enviar os aguaceiros da chuva temporã e da chuva serôdia. Mas temos que fazer a nossa parte, ler a Bíblia, orar a diário, confessar os nossos pecados, dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Já me perdoou, já me limpou, agora usa-me para ajudar a outros. E diz como São Paulo, que queres que eu faça? Deus te vai abençoar muito, meu querido irmão. Se a tua decisão é a honra e a glória do nome de Jesus, o Espírito Santo virá voando, correndo. Mas se a tua decisão é viver para Satanás, viver para o eu, para o pecado, o Espírito Santo de Deus vai apartar-se de você. É a tua decisão. Hoje, se escutares, diz o livro de Hebreus, a sua voz, não endureçais vossos corações. Como disse o apóstolo São Paulo em 2 de Coríntios, 1 de Coríntios, 6:2, diz assim, hoje é o tempo, o dia da salvação. Agora é o momento quando o Espírito Santo quer vir ajudar-nos nas nossas debilidades, a vencer os nossos pecados, a vencer a nossa fragilidade, para que possamos refletir o caráter de Cristo. Meu querido irmão, que Deus te abençoe muito, a tua família, a tua igreja. Aqui estamos para servir, estamos orando por esta obra, para que muitas pessoas possam vir à luz da verdade de Deus. Então, nesse momento, eu quero terminar com essa leitura, como disse o apóstolo São Paulo. Eu creio que fiz menção do capítulo certo a princípio. Deixa mas confirmar aqui, para que possa deixar esse versículo, 2 de Coríntios, perdão, porque estou vendo que colocamos o 1 de Coríntios, 2 de Coríntios 6, versículo 2. Pois ele diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O Espírito de Deus agora quer vir na nossa vida para colocar em nós a imagem de Cristo. E pela contemplação seremos assim transformados para sempre de um estado carnal a um estado espiritual. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esta luz tão maravilhosa do santuário. Que a chuva serôdia, a chuva do aguaceiro, da abundância, está prometida para o tempo do fim. A tua palavra menciona pedir as chuvas e nós estamos clamando, Senhor. Não podemos vencer por nós mesmos. Somos débiles, somos fracos, Senhor. Nós não temos condições, porém, pela graça do Cordeiro, nós queremos apresentar-nos, Senhor, reclamando também a intercessão do Espírito Santo. Padre querido, glória a tu nome por esta luz. Bendice-nos, guarda-nos, prepara-nos para a tua vinda. Pedimos por Jesus. Amém.